Salve, meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História para a Polícia Militar de São Paulo. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto de Primeira Guerra Mundial, que a gente começou a ver na aula passada. Aqui no nosso canal, nós vamos ter vídeos curtos e diretos com todo o edital de História Geral e História do Brasil para a Polícia Militar de São Paulo, Banca VUNESP. Então, se você está procurando um canal, segue a gente, curte, compartilha, faça o nosso canal crescer. É conteúdo gratuito para você que vai fazer esse concurso. Então, se você quiser colocar também a gente no grupo do WhatsApp, pode mandar mensagem, eu respondo, tirar essas dúvidas, que isso é importante também para a gente fazer cada vez mais, dar continuidade e crescimento ao canal e também aos seus estudos, beleza? Então, vamos nessa, colocar os slides aqui na tela para a gente poder dar continuidade. Então, na aula passada, eu estava falando sobre o contexto da Primeira Guerra Mundial. Eu quero que você grave o termo neocolonialismo. Não esqueça disso. Neocolonialismo, que é a corrida dos países europeus, dos países imperialistas, sobretudo para a Ásia e África. Não esqueça disso, é muito importante para a sua prova. Beleza? Então vamos lá. Qual é o estopim da Primeira Guerra Mundial? Que começa em 1914. É a morte de Francisco Ferdinando, que era o arquiduque do Império Austro-Húngaro. Aí você para e pergunta, professor, Império Austro-Húngaro, nunca ouvi falar nisso. Pois bem, a Primeira Guerra Mundial ela é marcada por ser o fim de grandes impérios que existiam naquele momento. 3, principalmente. O Império Russo, a Rússia se desfacelou, começou a União Soviética, vou fazer um vídeo sobre isso depois. O Império Austro-Húngaro, que tornou-se vários países, hoje em dia a Áustria e a Hungria, por exemplo, e o Império Turco-Otomano, que hoje em dia o principal país é a Turquia. Ok? Então, lembre desses países, porque a gente pode marcar muito objetivamente que a Primeira Guerra Mundial e o seu final, ele é o momento de modificação do cenário europeu. Ok? E aí nós vamos ter duas alianças. Uma coisa, essas duas alianças são formadas antes da guerra. Tá certo? Eu até estava respondendo uma questão esses dias com os alunos meus que foram fazer Enem. Primeira Guerra Mundial, as alianças são antigas, são antes da Primeira Guerra começar. Então, a primeira é a Alemanha, Hungria e Itália. Quem são esses 3 países? Grave isso. Os países que entram tardiamente na disputa neocolonial. Grave isso. Os países que entram tardiamente. E tinha a tríplice entente. França, Inglaterra e Rússia. A França e a Inglaterra são os grandes países neocoloniais. A Inglaterra, naquela época, era conhecida como um império onde o sol nunca se põe, porque a Inglaterra tinha possessões da Austrália até a América Central, como, por exemplo, Barbados. O que vai acontecer com isso? Então, o império nunca se punha na Inglaterra. A principal possessão britânica vai ser a Índia, né? Mahatma Gandhi. Se você lembra desse contexto aí, você vai saber que todos esses são possessões britânicas. A França, que vai ter muitas possessões na África, muito fortemente. Então, por exemplo, você que está assistindo esse vídeo aqui, que você gosta de futebol, vê a seleção francesa, que tem vários jogadores que, às vezes, a pessoa diz ser africano. Eles não são africanos, eles são filhos de pessoas que nasceram na África, mas são de possessões francesas. Vou usar um exemplo aqui, o Zinedine Zidane, que os seus pais são argelinos. A Argélia é aquela parte norte da África, por isso o Zidane é branco, por exemplo. É a chamada África Setentrional. Mas a gente tem agora o Mbappé, que é filho de camaronês e nigeriano. Por quê? São possessões francesas. Esse casal, ele se encontra na França, aí tem um filho que é francês, como é o caso do Mbappé, que é nascido na periferia de Paris. Então, entenda nesse contexto que as possessões, elas trazem questões ainda hoje para a sociedade europeia, na Ásia e na África também, ok? Então, grave isso, porque é muito importante para você entender este conteúdo, ok? E aí você vai ter também a Rússia, que naquela época era um império gigantesco, enorme, imenso, mas ele tinha, vamos dizer, pés de barro. Primeiro, o czar não era bem visto pela população. 2, você vai ter uma fraqueza, porque a Rússia, por exemplo, ela vai perder um conflito para o Japão em 1905. Aí você olha e diz, irmão, como é que a Rússia daquele tamanho perdeu uma guerra para o Japão, que é uma ilhazinha, que é o Japão, é um país. Inclusive, o Japão
Era um país que era colonial na Ásia, ok? E aí você vai ter, olha uma imagem que marca muito bem esse período, porque a Primeira Guerra Mundial, grave isso, anote aí no seu caderno, a Primeira Guerra Mundial ela é marcada pelo uso de armas químicas. Hoje em dia, e eu, quando eu estou dizendo arma química, eu não estou dizendo gás de pimenta, bomba de gás lacrimogêneo, não, viu, gente? Eu estou dizendo gás mostarda, gás que queima a pessoa viva. Não é arma, como se chama hoje em dia, de dispersão, de dissuasão. Não é isso, não. Eu estou dizendo arma que mata a pessoa por um elemento químico, como fósforo branco. Só que o fósforo branco é mais recente. O que acontece pós-Primeira Guerra Mundial, também para dizer logo isso? Hoje em dia, é proibido utilizar a maior parte dessas armas químicas, ok? Então, a arma química, hoje em dia, é proibida. Isso está muito ligado no contexto da Primeira Guerra Mundial. Olha outra imagem aí que demarca uma coisa central da Primeira Guerra Mundial. As trincheiras. Olha o tamanho dessas trincheiras, para você não achar também que a trincheira é só um buraquinho cavado. Não, as pessoas passaram meses, anos emburacados dentro de uma trincheira. E então, essa relação vai fazer com que as pessoas, elas tenham os soldados, né, eles tenham uma vida muito difícil. Porque se a gente tem guerra de trincheiras, grave isso aí também, a Primeira Guerra Mundial é uma guerra parada. Você ficava dentro da trincheira ali, ó, horas, dias, meses, fazendo muitas vezes nada. Muitas vezes você ficava fazendo nada. Quando você ia atacar, era hora de morrer. Por quê? Porque o cara que estava lá esperando, ele ia dar tiro e ia matar todo mundo. Ok? Então, ok pra gente, né? Pra eles era péssimo. Mas entenda esse termo, guerra de trincheiras e guerra parada, guerra estacionada, ok? E aí vai ser uma guerra de trincheiras, como eu falei, é uma guerra extremamente lenta, então você tem poucos avanços, né, de conquista de território nesse período mesmo, assim, então uma guerra que, um filme que demonstra muito bem isso, se você quiser assistir, é aquele filme Nada de Novo no Front, que uma dica para você aí, um filme que você pode assistir muito bem, para enriquecer o seu repertório sobre esse conteúdo. O filme Nada de Novo no Front, ele fala sobre a realidade dura dentro das trincheiras. Uma tecnologia bastante precária, então você não vai ter as armas que a gente está acostumado a ver na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, quando um filme, quando a gente joga um jogo, que você vai ter aviões e muito bombardeio. Aqui é uma guerra com uma tecnologia muito precária. E até entenda uma coisa, a guerra, ela estimula o desenvolvimento de várias tecnologias. Por exemplo, se na sua casa você tem Teflon, aquela frigideira que você assa as coisas e ela não gruda, isto é uma tecnologia de guerra. Você precisou desenvolver um produto que, mesmo no grande aquecimento, não grudasse na pele dos soldados. E a gente pega esse conteúdo e essa tecnologia e coloca ela na vida das pessoas, por exemplo. Assim como também o forno micro-ondas, ela é uma elaboração de guerra, ok? Em uma condição extremamente insalubre. Muito soldado morria de condições tenebrosas dentro da trincheira. Então, o cara morria de quê? De doença, morria porque inflamava, pegava infecção e morria sem trocar um tiro. E aí você vai ter a Revolução Russa de 17, que eu vou falar dela num outro vídeo específico para vocês, ok? E aí, vamos falar agora do final da guerra. Em 1917, os Estados Unidos, eles entram na guerra. Por quê? Aqui eu quero que você grave uma curva. Os Estados Unidos não participaram da guerra, de 14 até 17. Eles ficaram fazendo... volta um pouquinho. Eles não participaram com soldados. Eles participaram mandando produtos. Que produtos, professor? Numa guerra você precisa de quê? Você precisa de arma, você precisa de mantimento, você precisa de roupa, você precisa de material bélico, você precisa de tudo. É uma guerra, você precisa mover gente. Os Estados Unidos começou a mandar muito produto, e aí é nesse momento que os Estados Unidos enriquece. Grave isso. Então, se os Estados Unidos são hoje a maior potência mundial, isso surge lá na Primeira Guerra Mundial, ok? Quando os Estados Unidos entram, eles entram despejando muitos soldados. É como aquele jogador que entra aos 40 do segundo tempo, e aí ele tá o quê? Novinho, fresco, e aí ele consegue entrar e muda a guerra como um todo. Ele consegue mover, dizem na época, né, os dados, cerca de 2 milhões de soldados. Isso faz que os Estados Unidos entram do lado de França e Inglaterra, e a Alemanha sai derrotada. A Itália muda de lado, então a Itália vira casaca, e quem é a grande derrotada da Primeira Guerra Mundial? A Alemanha.
a Alemanha sai, grava essa palavra, humilhada. E a marca dessa humilhação é o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, ele obriga a Alemanha a não desenvolver território, não desenvolver exército, perder território, assinar que ela é a culpada de tudo. E tudo isso vai acontecer nesse momento. Professor, isso tem a ver com o sentimento que vai surgir entre guerras, que vai desenvolver o nazismo? Exatamente, eu vou falar sobre isso nas próximas aulas, beleza? Para a aula também não ficar muito longa. E aí você vai ter uma mudança no mapa da Europa, deixa eu ver se eu botei. Olha esse mapa aí que vai surgir. Este é o mapa que a gente vai ter pós Primeira Guerra Mundial. Olha a URSS, que vai ser a Rússia, tá? Depois ela vai se dissolver lá na frente. Olha os países como se desenvolvem. Então, tudo isso tem a ver com a dissolução do Império Austro-Húngaro, do Império Otomano e o fim do Império Russo. E aí você vai ter a criação da Liga das Nações. Qual era o grande objetivo da Liga das Nações? Não ter uma outra guerra. Ele deu certo? Claro que não. A gente sabe que a Segunda Guerra Mundial vem logo depois, tá certo? E aí você vai ter a dissolução do Império Austro-Húngaro e o Tratado de Sèvres, o desmembramento do Império Otomano. Beleza? Então, acaba com isso a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha sai como derrotada. França, Inglaterra e os Estados Unidos saem como os grandes vencedores. E isso vai gerar uma vitória que é parcial, porque a gente vai ter logo depois crises e a Segunda Guerra Mundial. Entenderam? Tranquilo? Conseguiram compreender esse contexto do que foi a Primeira Guerra Mundial? Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha, segue o nosso YouTube, que a gente está precisando chegar em 3 mil inscritos e faz desenvolver. Beleza? Tamo junto, forte abraço e estou aqui torcendo por vocês. Se gostou, dá aquele joinha, não esqueça. Beleza? Forte abraço.